Nós aprendemos com a Covid-19 que ficar em isolamento não é uma tarefa fácil. Mas e se você escolhesse ficar nessa situação? Esses são pontos que são estudados pela psicóloga Paola Delby. Ela é doutoranda em Psicologia Organizacional e do Trabalho, consultora, fundadora da startup Polar Sapien e também pesquisadora polar. Pois é, o que a psicologia foi fazer na Antártica? Seja bem-vindo ao Código de Cultura. Lembre-se de se inscrever e de curtir, porque assim eu vou ter ideia de que você está gostando do vídeo, você gosta desse tipo de conteúdo e eu posso continuar produzindo. Obrigada por vir, é um prazer recebê-la no Código de Cultura. E para contar um pouco, né, sobre esse trabalho da psicologia na Antártica, né, que é algo bem diferente, assim. Obrigada, Gisele, pelo convite também, né, de estar podendo falar um pouquinho sobre esse campo que não é muito conhecido nem no Brasil, nem fora do Brasil, né, é um campo que, ainda que tenha muitos anos de história, iniciou lá antes mesmo da corrida espacial, na verdade contribuiu bastante para a corrida espacial. A psicologia polar, ela teve o seu marco desenvolvendo técnicas e estratégias para preparar melhor os astronautas para o espaço. Então, há bastante tempo também tem essa incursão, né? E mesmo antes disso, né, nos primórdios dos primeiros exploradores nesses ambientes polares, antes da psicologia como ciência propriamente dita se constituir, as pessoas já traziam bastante esses aspectos psicológicos e o quão eles podiam influenciar e até mesmo determinar o sucesso de algumas missões, né? Então, quer dizer que seu trabalho ele foi... A psicologia, ela já é trabalhada desde antes do homem ir para o espaço? Como que foi essa relação? Desde os primeiros exploradores da Antártica, né, lá no 1800, né, longínquos 1800, as pessoas traziam muito que aspectos psicológicos ou a chamada melancolia, que hoje a gente poderia chamar até de depressão, afetava mais as pessoas nesses ambientes do que em outros. E qual que seria a relação disso? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente consegue fazer algumas associações importantes, trabalhando, por exemplo, com a incidência de sol, que nessas regiões é diminuída em alguns períodos do ano, né? A gente tem que lembrar sempre que o planeta é redondo, né? É um globo. Isso é É importante redondo. ainda nos dias de hoje, falar sobre isso. E por conta dessa esfericidade, então a incidência de luz solar em algumas regiões, como nos polos, ela é diferenciada em determinados períodos do ano. Principalmente no inverno, essa incidência ela decai bastante. Em alguns pontos, por exemplo, não tem luz durante 2 meses seguidos, luz solar, e essas pessoas elas ficam afetadas. Muitos acreditavam antigamente que era por conta da própria escuridão que levava a esse humor mais depressivo, mas hoje em dia sabe-se que, na verdade, quando a gente está exposto ao sol, a gente produz naturalmente a vitamina D. E a vitamina D ela tem essa associação bastante significativa com altos níveis de depressão. Então a gente vai conseguindo entender um pouco melhor como é que funciona a nossa mente, mas ela também está sempre conectada é indissociável, né, do nosso corpo. Então, a história da psicologia polar, ela remete a esse momento, mas formalmente, né, como psicologia polar, ela tem início na década de 1960, quando de fato iniciou essa corrida espacial, e aí houve realmente um investimento massivo nesse sentido, para que psicólogos trabalhassem nesse entendimento de como que as pessoas se adaptam a esses ambientes mais extremos, para que isso depois fosse transposto para esse ambiente análogo que é do espaço e outros, né? Como você mencionou, a psicologia polar, ela trabalha, embora que seja nesse ambiente mais específico, que a gente chama de isolado, confinado, extremo, ou ICE, mas é um acrônimo que também funciona na língua portuguesa, mas ele foi cunhado por norte-americanos, e a gente, por exemplo, agora, durante a pandemia, acaba vivenciando bastante essa experiência também ICE, esse contexto ICE, essa situação ICE. Muitas pessoas em isolamento, muitas pessoas em confinamento, e é uma situação também que a gente consegue considerar como extrema, né? Qual foi o objetivo da sua pesquisa?
O objetivo inicial da minha pesquisa, eu ainda estava na graduação, né, quando eu propus essa pesquisa para o Programa Antártico Brasileiro, e tinha já um professor que estava me orientando nessa reta final da graduação em psicologia, e a proposta era exatamente replicar algumas dessas pesquisas que já são conhecidas mundo afora em psicologia polar, e investigar principalmente os principais construtos que a gente chama na psicologia, que são estresse, estressores, depressão, ansiedade, e como que isso estava afetando principalmente os expedicionários brasileiros. A proposta ela foi muito bem aceita, isso foi em 2014, a gente iniciou com todas essas pesquisas. Já em 2014, fiz a minha primeira expedição, a minha primeira de 7 viagens à Antártica, 5 pela Marinha do Brasil e 2 pela Força Aérea Brasileira. Mas e o que vocês identificaram já desde a primeira expedição que vocês, o seu grupo, você foi até lá, até mais recente? Quais são os resultados que você observou? A gente tem apresentado esses resultados na forma principalmente de artigos, né, também apresentação em eventos, mas a gente também tem uma preocupação muito grande de trazer isso para o grande público, para a sociedade, tentar traduzir todo esse material para que todo mundo tenha acesso. Então, os principais resultados que a gente encontrou, que eu vou me recordar considerando esses artigos, foram os principais estressores, né, que afetam essa permanência humana dentro desses ambientes, como, por exemplo, a identificação com a missão. Isso é um fator intrínseco que auxilia bastante a que aquela experiência seja o mais salutar possível. Então, as pessoas que acreditam na causa pelo qual elas estão ali trabalhando, não apenas pelo reconhecimento financeiro, né, pelo retorno financeiro, mas principalmente o que de fato elas estão fazendo ali, como que elas estão contribuindo para o mundo. Isso ajuda bastante a reduzir esses sintomas mais negativos. Mas sintomas negativos não apenas no Brasil, em outras pesquisas também de outros países, já foi identificado que a incidência elevada de depressão, de ansiedade, estresse também aparece bastante, e tem algumas questões muito específicas também dessas missões. Geralmente as pessoas que se dirigem a esses contextos, elas têm um tipo de personalidade um pouquinho diferenciada, então são pessoas que têm uma abertura maior para experiências, que então elas gostam realmente de estar nesses ambientes mais diferentes. Mas essas pessoas também, ao mesmo tempo, elas são consideradas um pouco mais introspectivas, no sentido de não sentir tanta necessidade de interações humanas. Mas é claro que a saudade de casa afeta, sim, com certeza, durante todo esse período, essa experiência. Nós fizemos também algumas pesquisas relacionadas a assédio, que é um tipo de risco psicossocial, e isso foi inclusive a pedido de um dos almirantes coordenadores do Programa Antártico Brasileiro. Então ele percebeu essa necessidade, que é muito importante destacar, né, porque a gente geralmente tenta ignorar esse problema, né, caso ele exista ou caso não exista, mas recentemente, especialmente por conta daquele movimento Me Too, nos Estados Unidos, né, contra o assédio em diversos contextos. Começou, claro, com a classe artística, mas isso foi se expandindo para outros ambientes, para outros contextos, e isso também acabou chegando nos polos, né? No Ártico também são feitas algumas pesquisas, e essa discussão ela ficou bastante acalorada em 2018, mais ou menos, em diante, que foi quando a gente também iniciou com essas pesquisas. Nossa, legal. Esses são alguns dos resultados, né? Com relação à Força Aérea, por exemplo, a gente fez um trabalho diferente também, tentando entender quais são os motivos que podem aumentar os riscos para acidentes, principalmente. Então, eles estão muito relacionados à fadiga, a expedientes muito longos, né? Que na Antártica tem essa questão da janela meteorológica. Eles precisam estar dentro de uma janela específica. Essa janela significa 3 horas de viagem entre Punta Arenas, no Chile, que é a última cidade em que eles conseguem atravessar, e a Antártica propriamente dita. E eles têm que ter essa ida, o momento em que eles vão fazer a atividade deles, seja lançamento de cargas, seja levar passageiros propriamente ditos, mas também com relação ao retorno. Então, são mais ou menos umas 10 horas de atividade ininterrupta com toda essa tripulação. Então, é interessante também a gente avaliar como que pode melhorar essas condições de trabalho para eles, né? Nossa, realmente... A gente às vezes olha para pesquisa, as pessoas olham para os